Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 11, verso 5 em diante. Diz assim o texto. Todo mundo achou aí? Lucas 11, 5. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Agora, passa algumas páginas aqui, vamos para Lucas capítulo 18, verso 1. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Volte lá para Lucas 11, né? E vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que é poderosa nessa noite para produzir em mim e nos meus irmãos a mudança para a qual ela foi liberada. Que o Espírito Santo de Deus venha e traga a revelação genuína e completa e pessoal para cada um de nós que estamos aqui. Em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém? Irmãos, nós temos percebido que muitas de nós, às vezes, lemos a Bíblia e vemos grandes feitos do Senhor, escrito e declarado na palavra de Deus, mas, de alguma forma, nós somos levados a entender que aquilo foi para aquele tempo. Assim como algumas pessoas dizem que o dom de línguas passou, que agora é só o amor, que foi só para aquele tempo. Às vezes com a nossa boca nós dizemos que cremos, mas se a nossa prática ela não diz respeito a isso, amém? Às vezes a prática ela não condiz com aquilo que lemos, nós lemos pensando: isso aqui é muito bonito, isso é muito interessante, mas talvez pela correria do dia a dia, a vida com a qual nós estamos enfrentando, o mundo, né? Dentro da tecnologia, o mundo cibernético, tudo, né? É fibra, né? Ótica, tudo muito rápido. Às vezes nós temos a tendência, eventualmente, de trazer essa rapidez, e às vezes nós desanimamos. Domingo passado nós oramos, ministramos, e talvez aqui tenha alguma pessoa que fala assim: eu desisti. Eu acho que eu vou ter que ficar daquele jeito que eu estava mesmo, porque eu dizer para você que isso é mentira do diabo. Amém? Aqui diz, né? A respeito de um homem que foi importunado, já estava à noite, e de repente um amigo dele bateu, eventualmente já aconteceu com a gente, né?
Às vezes algumas pessoas mudam para perto da gente quando é conhecida, e a gente brinca, falando assim, agora que bom, né? Já tem onde pegar um açúcar emprestado, que bom que agora eu posso buscar alguma coisa, não é assim? Era muito comum isso antigamente. Hoje os supermercados, né, toda casa tem um supermercado próximo, mas eu lembro que um tempo atrás, às vezes pediam assim, um pouco de açúcar, um pouco de café, sal. Às vezes era muito comum as famílias irem. No interior, às vezes, o fundo dos lotes eram até abertos. Tinha uma porta no muro assim, ó, por dentro, mas já ia passando assim, lá na casa do outro. Lá. Hoje em dia, quase é inconcebível nós pensarmos nisso, né? Mas eu lembro disso. Em alguns lugares, dos meus avós, você queria ir na casa do vizinho, você não precisava ir na rua, não. Por dentro do seu quintal, mesmo você ia lá e fazia o que tinha que fazer, né? Então, era um tempo onde as pessoas dividiam mais as coisas. Hoje, talvez, alguns pensem, mas eu acho muito chato ter que ir na casa do vizinho pedir alguma coisa emprestada. Mas aqui diz a respeito disso, que o homem foi pego de surpresa à noite, chegou um amigo e ele não tinha o que oferecer o pão. E a princípio ele foi lá na casa desse amigo dizer que precisava que ele arrumasse para ele 3 pães. Um para ele, um para o amigo e um reserva, né? Quem sabe o amigo estava com fome, chegando de viagem. E aquele homem disse, não, eu não posso, eu já estou dormindo. Mas de repente, a Bíblia fala que se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. E o texto continua dizendo que pedir e dar-se-vos-á. Isso fala de alguém que pede, e pede de uma forma descarada. Isso quando nós vamos para o original, fala daquela forma assim de insistir mesmo. Às vezes nós somos muito formais. Hoje eu conversava com um amigo, lá de Goiás, que eu vou precisar de ir na casa deles, participar com ele de um momento lá da família, aniversário da filha, e a menina que eu acompanhei desde o ventre, e ele faz questão que nós estejamos lá. E aí eu estava conversando com ele, né, e ele falou, talvez eu vou colocar você na casa do meu amigo aqui, um amigo que tem uma casa melhor para te receber. Eu falei, não, eu quero ficar na sua casa, eu quero ficar na casa de amigo, não. Na sua casa eu tenho liberdade. E brinquei com ele. E a massa, gente, que isso, que brincadeira estranha. Mas é meu amigo, eu tenho liberdade com ele. E isso é muito bom, que nós temos liberdade. Aqui fala que somos pedir de forma descarada. Às vezes nós temos muita formalidade ao chegar diante do Senhor, temos muito jeito. Porque talvez não temos muita intimidade com Ele. Nós precisamos nos aproximar um pouco mais do Senhor. Amém? Nós temos 2 formas de encarar o nosso Deus, como Pai e como Deus. E às vezes, pela falta de intimidade, ou talvez pela demora em responder, nós deixamos de crer que Ele é Pai, e podemos às vezes começar a entender Ele apenas como Deus. E às vezes podemos ser tomados em algum momento de alguma indignação, de falarmos, Senhor, o Senhor não julga a minha causa, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Domingo passado nós oramos a respeito dessas questões aqui. Eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor não vai passar direto sobre a sua oração, sobre a sua situação. Amém? O outro texto de Lucas 18, ele termina dizendo que o Senhor dará o quê? Vamos lá, Lucas 18. Vamos ter que ir e voltando. Lucas 18, 8. Diga-os que depressa ele fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que realmente, irmãos, nós esperamos a volta do Senhor Jesus? Será que nós cremos que Ele vai voltar? Ou será que nós estamos apenas como, papagaio, né? Dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas será que nós cremos na volta de Jesus? Será que nós estamos preparados? Será que nós nos preparamos para isso? Ou será que nós fingimos que acreditamos, porque de repente fica bonito, né? Se você fala na igreja que você não crê na volta de Jesus, as pessoas falam, não, irmão, você não crê na volta de Jesus. Agora, as nossas atitudes dizem muito a respeito disso. A forma que você está vivendo diz. Tem alguns, né, tem um outro texto lá, acho que
1 Pedro, me parece que fala que alguns têm por tardio a promessa. Está demorando demais. Baixa um pouquinho para mim, por favor. E às vezes nós pensamos que o problema está com o Senhor, mas às vezes o problema está com a gente. Amém? Aqui diz no verso 13 de Lucas 11, ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Aqui diz que o Senhor vai dar o quê? Hein? O Espírito Santo, irmãos. E às vezes nós estamos pedindo casa nova, pedindo carro, pedindo dinheiro, pedindo um punhado de coisa, sendo que tudo isso é consequência de um relacionamento com quem? Com Deus, com o Espírito Santo. Isso mesmo. O Espírito Santo. O Lourenço falou muito bem lá. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas o Espírito Santo eu já tenho. Realmente, quando você recebe o Senhor Jesus, você tem toda a capacitação de ter o Espírito Santo dentro de você e dele crescer, mas você precisa desenvolver esse relacionamento. Por isso nós encontramos dentro da igreja pessoas de vários níveis de crescimento espiritual, e isso não está relacionado com o tempo de cristão. De vez em quando nós encontramos com alguns cristãos, velhos de igreja, mas novos na fé, no que diz respeito ao relacionamento. Eventualmente nós vemos pessoas que a gente assusta sobre a posição espiritual. Às vezes você investe contra o inimigo. Qual que você acha que é a atitude de Satanás e os demônios quando você entra numa guerra contra ele? Ele sair correndo? Virar as costas para você e sair correndo? Não é assim, irmãos. Se você pensava assim, quer dizer ele vai te resistir. Ele vai provar a sua fé. Ele vai ver até onde você está disposto. Às vezes nós pensamos que as coisas é no automático. Nós estamos acostumados às coisas no automático. Aperta um botão e as coisas acontecem. E aí nós trazemos isso para dentro da igreja. Quando você se levanta, irmãos, como domingo passado nós oramos, Satanás fica furioso, ele dá ordem para aqueles demônios mais canelinha fina, que são esses que andam perturbando muita gente. A gente pensa que as nossas guerras às vezes são com aqueles demônios mais cabeludos, às vezes sim, mas às vezes são demônios de patentes inferiores. Quem assistiu o CTL entendeu um pouco mais o que a pastora Adriana ensinou. E em agosto nós vamos voltar. E a Bíblia fala que nós pedimos e pedimos mal, porque não sabemos pedir. E diz também que nós erramos em não conhecer quem? O poder de Deus e as Escrituras. Irmãos, eu tenho vivido a vida ministerial de forma a chegar diante do Senhor Jesus, de cabeça erguida e peito aberto, e falar, Jesus, eu fiz aquilo que eu precisava fazer. Amém? Amém, gente? Eu não quero chegar diante dele e falar, você não ensinou, você não deu oportunidade. E às vezes os irmãos me perdoam um pouco, eu fico na carne às vezes. Porque toda oportunidade é dada, e as pessoas fazem como aquele bebezinho quando você vai dar papinha para eles. Quem já teve filho? Quem? Levanta a mão. Já viu quando você dá aquela papinha toda gostosa que você fez, amassou, alguns passam na peneirinha, e você vai dar e fala assim, ó, joga para fora, aí você tem que raspar de novo, põe na boca até que ele come. Então. E chega uma hora que ele não quer mais, aí ele vai jogando para fora, e não adianta mesmo, aí você fala, acabou. Passa um pouquinho, o que ele faz? Chora, você fala, gente, agora está dando papinha para esse menino, ele rejeitou, agora dá umas papinhas, não é assim? É ou não é? E às vezes nós vemos algumas pessoas dessa forma, você ensina e fala assim, não quero, você ora por mim. Nós oramos, irmão, toda sexta-feira nós estamos aqui orando, amém? Pouquíssimas pessoas vêm, mas muitos são os que precisam de oração. Os irmãos, me perdoam a sinceridade. Às vezes a gente espera ver alguns rostinhos, fala, esse irmão, sexta, ele está lá, porque ele está precisando. Mas os irmãos não vêm. E a gente fica na dúvida, será que está precisando mesmo ou não? E eu fico, irmãos, assim, indignado, pensando, Deus, o que está acontecendo com essa geração? Porque
as boas, né, línguas falam que as ovelhas são reflexo de quem? Do pastor. Dos pastores. Eu dividi a carga aqui. Amém? Eu fico, Deus, o que está acontecendo que esse povo não vem? Menos que, quer dizer, alguns pastores, estou na luta, estou na prova. Não sei, você está na oração. Sabe a reunião mais importante, irmãos? Não é a reunião de domingo, não. Amém? A reunião mais importante é a de sexta-feira à noite, na oração. Porque tudo você conquista na oração. Aqui é muito bom, nós pregamos, nós instruímos, nós ensinamos, isso é importante, isso é bom. Mas o que você vai conquistar a nível pessoal é na oração. E eu, com certeza, eu acho que durante a semana muitos não têm tido tempo de orar. Tempo mesmo, às vezes trabalha muito, chega em casa cansado. E a sexta, a nossa oração aqui é bem tranquila, não é aquele negócio que, né? Aquela forma mecânica que a gente tem de falar, não, chega lá, vamos encontrar gente gritando, despenhando, profetizando, e pisa na cabeça do diabo, é bem tranquilo. Tem pessoas que chegam, deitam aqui nesses degraus aqui, ó. Geralmente tem uma canção, seja ela através de um CD, ou às vezes alguém tocando, e fica aqui descansando, orando. Mas as pessoas não vêm. E depois assim, Deus não me ouve. Tem pessoas que estão namorando com Jesus. Eles vêm à igreja e namoram, mas durante a semana eles flertam com o mundo. Flerta. Está andando um ônibus talvez, aí vê uma situação, fala, ai, se eu pudesse, meu dinheiro desce. Ai, que saudade do Egito. Ai, fiquei sabendo que vai ter uma festa agora, uma rocha, né? Agora tem uma dança nova, chama rocha, né? Já chegou aqui ou só em Goiás? Aqui também tem esse negócio? Tem ou não tem, gente? É dança esse negócio? Porque eu vejo enquanto os meus conhecidos lá de Goiás colocam, ninguém aguenta, a noite inteira ouvindo a rocha, até eu ver a rocha, aí depois descobri que é um ritmo. Então fica sabendo, né? Ai, o que eu posso fazer? Meu Deus, eu queria tanto ir na rocha, mas eu não posso ir. Quem disse que você não pode ir, irmãos? Você pode ir para a rocha, sim. Você pode ir para onde você quiser, irmão, até para o inferno, se você quiser, você vai. Basta você querer. Amém? Pode ir, ué. Quem disse que não pode? Você não deve ir para a rocha. Você não deve ir para o inferno. Você não deve praticar as obras da carne. Mas aí você pode. É questão de escolha. Você vai colher segundo as suas escolhas. Eu sou consequência de escolhas, irmãos. E quantas escolhas erradas eu fiz na minha mocidade, às vezes, que me custam até hoje algumas coisas. Porque o Senhor Jesus, Ele perdoa nossos pecados, mas a consequência, eventualmente, você tem que ficar com ela. Não é? Quantas pessoas, às vezes, nos procuram e falam assim, pastor, vou congregar, aceitei Jesus, estou vindo de transferência e tal, e eu preciso conversar com o senhor, tal, eu tenho um filho de um outro casamento, de quando era solteiro. Filho é bênção, amém? Mas às vezes é consequência, você está vivendo uma vida, mas tem uma outra pessoa que você precisa dar atenção, que é filho também. Então, irmãos, nós precisamos crescer. Esses dias eu estava conversando com a Márcia, falei assim, o nível de unção da igreja está crescendo, amém, irmãos? Ou não? Eu entendo que está crescendo, mas eu fiz uma perguntinha muito particular, muito íntima e pessoal, falei, gente, e as pessoas? Elas estão mudando? E aí você precisa responder para você. Quem era você no culto de 31 de dezembro de 2012? Quem é você hoje? Você cresceu ou você é a mesma pessoa? Quem era você há 2 anos atrás, 1 ano, 6 meses? Nós precisamos crescer. Não adianta o nível de unção crescer, irmãos, e você continuar a mesma pessoa. Amém? Não adianta você dizer que você está fazendo uma dieta, e você vai para a churrascaria, e come lá picanha, come, depois vem um cafezinho, o cara fala assim, com açúcar adoçante, você fala assim, adoçante. Isso é o cúmulo da hipocrisia, irmãos.
Você acabou de encher a barriga de gordura, de tudo que, né? Tem que fazer, né, com açúcar, com bastante açúcar, porque hoje eu tirei o dia para mim quebrar a minha dieta. Amém? Eu já vi isso demais, gente. Com adoçante. Quero café magro. E as picanha gorda. E tem cristão que é assim. Fala, não, porque agora eu vou viver uma vida diferente, não sei o quê. Aí acaba o culto, vira a esquina, já começa. Não, não é bem assim não, né, Deus? Você sabe, né? Eu sou jovem, afinal de contas, né, tem uma série de coisas, ninguém é de carne, ninguém é de ferro, é só carne. O espírito, né, é forte, mas a carne é fraca. Isso é desculpa que a gente arruma para poder fazer as coisas erradas. E aí depois reclama assim, Deus não está respondendo, mas aqui diz assim, ó, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Por todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou pedir peixe, lhe dará uma cobra, ou pedir ovo, lhe dará um escorpião? Aqui fala de um relacionamento de pai e filho. E a gente chega diante de Deus e nós pedimos dele um compromisso com o pai. Eu, às vezes, estou passando por alguma situação difícil e de perseguição, e às vezes a gente enfrenta muitas essas lutas. Somente a massa mexendo com construção civil é pesado, irmão. O diabo acha muita brecha na construção civil para perturbar a gente, para trazer muita confusão para o nosso lado, às vezes. E de vez em quando eu falo, Deus, você é meu pai. Mas será que às vezes eu tenho tido um coração de filho com ele? É muito fácil chegar para Deus e falar, você é meu pai. Você tem que julgar minha causa. Olha lá, o filho de Belial está afrontando. E lembra de Davi. E olha, é o gigante filisteu. Não é assim? Ele tem que cair por terra. Mas às vezes nós não temos um coração de filho. Nós queremos só aquilo que ele tem. Nós como pais, eu sou pai, tenho um casal de filhos, né? E eu não gosto que meus filhos, às vezes, têm algumas atitudes que manifestam que eles querem aquilo que eu tenho, não a mim. Às vezes eles têm umas questões assim. Quantos aqui já perceberam, às vezes, o filho manifesta alguma coisa? Peraí, isso aqui é o meu favor ou isso aqui é a mim? Eu gosto que eles ficam comigo. Mas nós ficamos um tempão lá no lote ontem, e o Isaac precisou sair para jogar bola e tal, né, com os meninos aqui, a Rafinha ficou até tarde comigo lá, até tarde, eu vou aqui, eu gosto de ficar lá. E aí, eu falei, Rafinha, obrigado, filho, você ficou com o papai até tarde lá, porque eu sei que você devia estar de saco cheio, né, de vontade de vir embora, porque eu invento as coisas para poder fazer, ela não inventa. Ela falou, não, mas eu também estava gostando de ficar lá, então. Eu fiquei feliz, falei, que bom, né, ela quis ficar comigo, ela podia falar, pai, vamos embora, não aguento aqui mais não. Então, você lava cachorro, lava chão, mexe com planta, não, eu quero ir embora, quero ir para casa. Ela ficou, eu fiquei feliz. Porque quando a pessoa chega e fala assim, faz o que eu tenho que fazer, acabou, vamos embora, já fez. Tem um livro que chama-se A Casa Favorita de Deus. Esse livro é tremendo. O autor parece que é John Bevere, não sei, é isso mesmo? Nosso escritor ali, você conhece esse livro? Eu não sei se é John Bevere, eu sei que o autor pegou os filhos um dia, hoje nós vamos fazer um passeio maravilhoso. E os meninos ficaram tudo eufóricos, alegres, que bênção, vamos passear e tal. E o pai pegou o carro ali, né, nos Estados Unidos, e de repente chegou num lugar, e falou, parou, é aqui que nós vamos passear. E entrou dentro de uma casa, começou a andar ali dentro, ali, os meninos, um olhar para o outro, talvez, ficou doido, o que está acontecendo aqui e tal. E o pai alegre, tal. Tipo, pai, é aqui que nós vamos fazer? É, aqui, eu fui criado aqui nesse lugar, e aqui é o lugar que eu brincava, aqui era a cama que ficava aqui, e o seu tio morava aqui, e tal, e aqui tinha um fogão, aqui tinha isso, tinha aquilo outro, tinha um gangorra, aqui tinha uma árvore, não sei o quê. Os meninos olharam e falaram assim, não tem nada interessante aqui nesse lugar. Porque era interessante para quem? Para o pai que viveu a infância ali, para as crianças não tinha valor nenhum, não estou gostando nada desse lugar aqui. Casa velha, lugar deserto, me leva para um lugar onde tem agitação. E onde é essa casa favorita hoje? Nós somos essa casa favorita de Deus. Amém? Deus se alegra em habitar em você. Deus está contente. Mas para isso você precisa também responder para Ele. Nós precisamos conhecer o Senhor. A Bíblia fala que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, irmão, desse, né, como agora as pessoas
diz que o gigante acordou no Brasil, né, que antes estava deitado em berço esplêndido. Eu sempre falei, gente, esses meninos ouviram minha pregação um dia. Eu já falei, gente, o Brasil parece estar deitado em berço esplêndido, mas agora levantaram, né? O Brasil agora levantou. E nós, como igreja, como cristãos, precisamos sair desse lugar, irmãos, é muito confortável, muito gostosinho, ficar sentadinho, mas a guerra existe. Estando você enfrentando dificuldade ou não, a guerra existe. Às vezes é guerra fria. Talvez alguns não conheçam o que é Guerra Fria, era a guerra que tinha os Estados Unidos e Rússia lá, né? Na União Soviética, todas aquelas situações ali. Era algo assim, né? Não tinha bomba, não tinha armas letais, mas havia espionagem, havia toda uma situação. E às vezes você está envolvido numa Guerra Fria, você está achando, ai, que bênção, eu não vou nem orar. Porque se eu começo a orar, o diabo se levanta. Então não oro. Uma vez, irmão, eu estava indo com um pastor, que foi nosso pastor já, visitar uma pessoa, e ele falou comigo assim, chegar, não vamos orar muito não, porque se manifestar demônio lá, eu estou com pouco tempo, isso aqui. Eu falei, Jesus, o que eu tenho que fazer com esse homem lá? No meio do caminho, ele falou, não vamos orar muito não, nós vamos lá orar, mas só aquela oração de sapeca pouco mesmo ali. Porque se manifestar demônio lá, não dá trabalho para expulsar, eu estou com pouco tempo. Eu, dentro de mim, eu falei assim, gente, nós temos que, são experiências ruins, irmãos. Uma vez eu fui visitar uma menina, eu era novinho, convertido, estava, né? Nem sabia direito o que eram as coisas. Eu vi uma menina andando de cadeira de roda. E a palavra de Deus fala que nós iríamos pôr a mão sobre os enfermos e serem curados. Coisa legal de andar. E eu falei assim, não, eu vou orar com essa menina. Sério? Fui lá e falei assim, em nome de Jesus, anda. Ele pôs ela de pé, minha filha, e a menina queria andar. Irmãos, eu tenho orado por paralíticos, não andarem, mas vão andar, em nome de Jesus. Amém? A palavra está escrita. Eu tenho que crer, eu tenho que orar. Amém? E ela ficou ali de pé e não dava. Eu falei, então amanhã eu vou lá na sua casa. Eu arrumei umas intercessoras, achei que, né, estava muito bem acompanhado. Nós vamos lá no Tirol, que é a região do Vale de Jatobá ali. Chegou lá, a minha estava lá, falei, vem orar por você. E aí eu comecei a orar com a menina, orei. Aí levantou uma benção daquela que diz que era intercessora, e falou assim, Deus não vai curar ela, porque Deus quer tratar com os pais. Eu falei, a benção, por que você me fez vir aqui então? É muito fácil arrumar desculpa, irmãos. E falou com os pais lá, que os pais tinham que converter. Irmãos, nós temos que sair desse evangelhozinho assim, viciado. Sabe quando o ar é viciado? Você entra naquele lugar, está aquele ar saturado. Quem tem filho adolescente de casa sabe o que é isso. Às vezes dorme 2, 3 dentro do mesmo quarto. Na hora que você entra de manhã, na hora que você abre a porta assim, você fala, está viciado esse ar aqui dentro aqui. Saturado. E dentro da igreja tem essas questões, irmãos. E os irmãos, nós precisamos nos unir com o propósito de nós cremos junto, porque não adianta não crer. Não adianta te pregar uma coisa aqui que Deus vai fazer, você fala assim, duvido que faz. Quero ver. Espírito contrário, oração de feiticeiro, irmãos. A gente acha que feiticeiro é aquele que está batendo os tambores lá no terreiro. Dentro da igreja agora tem irmãos feiticeiros, que você ora e fala, não acontece, eu duvido. Como aquele homem que disse que eu vi lá, se você mandar essa montanha sair daqui, ele vai se colocar, vai mudar. Ele ficou a noite inteira orando. Aí, na hora que amanheceu o dia, ele olhou e falou assim, eu sabia que você não ia sair do lugar. Precisamos de quê? Renovação de mente, lá de Romanos 12. Para sair dessa posição que nós estamos, irmãos. Nós precisamos ficar indignados, você precisa ficar indignado com a sua situação. Você não pode ir lá para a situação que você está vivendo, eu não sei qual é. E fala assim, é assim mesmo, isso é normal. Não, essa não é a vida cristã normal. Tem até um livro que chama isso, a vida cristã normal, de Otmani. Qual que é a vida cristã normal, irmãos? É você andar em vitória, é você andar em triunfo, guerreando, não é aquela vida tranquila, deitar na rede, né? Pois é, que os baianos querem deitar na rede, primeiro põe a rede no chão, planta uma árvore aqui, outra do outro lado, e fala assim, agora cresceu, eu estou na boa.
Me respeita os baianos, se tiver algum aqui, né? É a forma que os outros tratam. Falei, não, vou ficar tranquilo aqui. Os irmãos estão orando, o pastor, no domingo passado, pastorou. Nossa, as pessoas são tão carnais, não tão aromáticas. Teve gente que mandou, pastor, domingo, nossa, eu gostei do culto, o senhor estava bravo. Eu falei, irmão, para você ficar bravo, para você crer. Deus está em todo lugar, irmão. Se você fica bravo, Deus está ali, se você fala mansinho. O diabo não precisa de muita coisa não, irmãos. Você não vê na Bíblia falando de Jesus, e Jesus gritou com o diabo e ele foi embora. Chegava e falava assim, sai dele. E o que o demônio falava? Tchau. Por quê? Porque Jesus tinha algo que chamava-se autoridade. Autoridade. Às vezes, será que está faltando autoridade para mim, para você? Se tiver, nós temos que avaliar, irmãos. Se tiver faltando autoridade, qual é o problema? Você tem que buscar. Porque aqui fala o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Isso aqui não é pedir coisas para mim, não. Não é só isso, irmãos. Aqui fala que vai nos dar primeiro, que é o Espírito Santo. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E às vezes nós não queremos o Espírito Santo. Falamos, não, mexe com esse negócio do Espírito Santo, não, dom do Espírito Santo, não quero. Eu quero é coisas. Eu quero ter. Sendo que nós precisamos ser, irmão. Não é ter. Precisamos ser. E olha, ser o quê, né? Você tem que avaliar também o que você quer ser. Comece a pesquisar sobre os nossos pais na fé, os avivalistas. Quem eram esses homens? Qual era a forma que os homens viviam? Irmãos, quando eu começo a ler sobre essas pessoas do avivamento, eu fico assim, a princípio, sabe qual é o sentimento que me dá? Desânimo. Eu leio e falo, gente, eu estou nem no chulé desse cara. E a gente está orando para salvar uma cidade. Os caras não amavam suas próprias vidas, irmãos. E eu amo tanto minha vida, você também às vezes, pode ser que sim ou não sei. Os caras não eram agarrados não, eles eram trigo mesmo, não tinha raiz profunda não. A gente vai ler sobre os mártires. Esses dias eu vi um vídeo que me chocou de um irmão sendo degolado, literalmente degolado. Pelo menos estava escrito que é um cristão. E eu fiquei assustado, o que foi, irmão? Não foi só quando eu falei ser degolado, ele não reagiu. Parecia que ele estava dopado. Eu achei que ele ia espenear, gritar, sei lá. Não estava com a boca amarrada, não. Parece que ele tinha negado a fé islâmica e assumido que era cristão, pelo que estava escrito lá na mensagem. Muito forte, muito feio. E nós ficamos nessa vidinha aqui, né? Tranquilo, na boa, minha empresa está bem, eu estou crescendo, que bom, isso aqui. Enquanto Jesus está voltando, mas as pessoas parecem que não estão crendo que Jesus vai voltar. Quando as pessoas têm uma sentença de morte sobre elas, já conhece alguém assim? O médico fala assim, você está com a doença e é terminal, e você tem 3 meses de vida. Como que normalmente as pessoas se comportam? Eu já vi alguns casos, alguns começam a fazer tudo que nunca pôde fazer. Se ele tem vontade de ter um carro novo, ele compra um carro novo, a família viabiliza, ele viaja, ele passeia. Tem até um filme assim, parece, que o diagnóstico era errado. O cara começou a fazer tudo que ele podia fazer, viajou. Agora nós como cristãos, talvez você ia orar mais, talvez você ia procurar, né? Passar um pente fino na sua vida, falar, Jesus, tal, não aquela pessoa que aquela vez eu xinguei de boba. Falei, não, esse boba pode me custar alguma coisa, eu vou lá. Você lembra aquela vez que eu falei que você era boba? Eu vim aqui te pedir perdão, eu não devia ter falado com você. Jesus, só que estou pronto em mais alguma coisa e tal. Se a gente esperasse a volta de Jesus, nós vivíamos assim, irmãos.
acertando ali tudo, sendo sincero com Deus, confessando nossos pecados, buscando crescer, buscando aperfeiçoar. Algumas coisas não têm ali os valores que tem para nós. É uma inversão de valor tão grande, irmãos, dentro da nossa própria vida. Às vezes, para você dar uma oferta aqui na igreja, você pensa duas vezes, não, será que está precisando? Mas está precisando não. Senão o pastor não clamou, não estou vendo o pastor chorando, arrancando cabeça, mas está precisando não. Mas como diz o Juliano Songo, para você comprar seu 100º par de sapato, você arruma dinheiro. Abre os guarda-roupa. Quando você olha aquele sapato lá, caro, você fala assim, tem promoção. De 299 para 199. Eu vou comprar. É ou não é, gente? Parece que... Não é verdade isso? Hein? Mas nós damos uma oferta, fala, não, oferta para quê? Porque nós estamos acostumados, irmãos, a esperar que o pastor fique se cabelando aqui na frente. Irmãos, amanhã vem o aluguel da igreja, nós não temos dinheiro, você precisa fazer uma oferta especial, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o pastor vem, vou ajudar lá o pastor lá. Isso fala de fidelidade, isso fala de amor, Senhor, irmãos. Nós falamos que amamos, mas nós temos que perguntar. Eu fiquei pensando se o Brasil tivesse perdido aquele jogo. Quantidade de gente que ia colocar no Facebook, deixei de assistir o culto para poder. Hoje, de madrugada, o Facebook está assim de coisa, porque teve gente que ficou acordado para assistir o Anderson Silva apanhar. Ficaram bravos, xingaram o homem todo lá, simplesmente porque ficaram acordados até um pouco mais tarde. E queriam que o homem tivesse ganho. Está certo? Se ele entregou, não entregou, isso não sei. Mas você ficou, irmão, dá glória a Deus. Eu falei, não, eu fiquei, não valeu a pena. Tem gente reclamando. Agora, se você tivesse ganho, eu duvido que alguém tinha escrito assim, valeu a pena ter ficado lá assistindo. Passava batido, falava, assisti e ganhou mesmo. Pois é. Entendeu que Deus deu a luta para ele, né? O adversário do Anderson Silva ficou glorificando a Deus. Então, nós temos que rever nossas atitudes, nós temos que rever os nossos conceitos. Amém? Não se disperse, presta atenção. Você precisa avaliar suas atitudes. Fala, qual é a minha atitude? Qual deve ser a minha atitude? Em relação ao corpo de Cristo, em relação ao culto, em relação ao ensino, em relação às finanças, em relação à ofensiva inimiga. Se o diabo partir para cima de você, irmão, você tem que se posicionar. Se você achou que está pouco, chama alguém. Vamos supor que a Claudinha aqui entrou na guerra e viu que o negócio ficou difícil. Ela tem amizade com a Ingrid e com a Vivi, né, que são amigas dela. Tem que comunicar, Ingrid, o diabo está se levantando aqui na minha loja, aqui, mas você não pode, não, você que recua, ele é que tem que afastar, irmãos. Amém? Ele é que tem que fugir, não é você recuar. Não. Esquece, não quer briga com você, não. Pode ficar do jeito que você está. Alguém falou outro dia, que acho que foi o Júnior, que falou que às vezes nós fazemos, acordo, Júnior? Cadê o Juarez? É o acordo de paz com o inimigo. Presta atenção, irmão, nas palavras que Deus está trazendo. Que acordo de paz com o inimigo? Não tem acordo, não. Tem acordo, não. Falando, que acordo? Nós, às vezes, o espiritualizamos demais. Falando, não, tem acordo. Faraó também tentou fazer acordo. Quando Moisés foi libertar o povo. Não, leva só as mulheres. Leva só os... Leva tudo, mas deixa os animais. Qual que era a posição de Moisés? Não. Deus falou que é tudo, é homem, é mulher, é criança. E no final ainda levou até o ouro. Falou, não, vamos despojar também os ouros. Hein? Que não precisar dele poder construir o tabernáculo. Isso daí depois eles resolveram fazer o quê? Bezerro de ouro. Então, irmãos, nessa noite, nós já estamos encerrando nossa palavra.
Eu quero que você se desperte desse sono espiritual, desse marasmo, desse cansaço. Sabe, passando aquele hieno desenho animado. Ó céus, ó vida, misericórdia, irmão. Se posiciona. Amém? Fica de pé, enche seu peito, fala assim, ó, eu sou mais do que vencedor através de Jesus. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu também sou, viu? Não é só você não. Mas o sangue de Jesus me cobre, eu vou vencer esse pecado que está me escravizando, eu vou romper, eu vou avançar. Não aceita o diabo te intimidar, não. Se ele vier mostrar para você o seu passado, mostra para ele o futuro dele, né? Tem uma frase assim. Quer dizer, ele fica mostrando o seu passado, né? Ontem mesmo você fez isso, ontem eu fiz isso, mas ontem eu já me arrependi, e pau nessa muleira, rapaz. Sai fora. Tem gente que fica lambendo a ferida. Ai, pastor, me ajuda. Eu sou tão. Para de lamber ferida, irmãos. Aqui não tem espaço para essas coisas. Não dá. Amém? Você cresceu. Quando é bebê, o bebezinho espiritual, esse nós vamos ter muita paciência. Porque o bebê faz as coisas erradas, a mãe faz cocô. Você fala, meu filho, não podia ter feito cocô. Você fez errado. Meu filho, você quebrou aquilo que era de grande valor. Nós temos paciência. Amém ou não? Presta atenção. Mas com menino velho, menino tamanho do Isaac, por exemplo, justifica jogar bola dentro de casa e quebrar as coisas, não. Se quebrar, ele vai ter consequências. Exemplo. Entendeu? É consequência. Agora, quando ele era pequenininho, quebrava, amassou nossos móveis, tudo lá em casa, lá com colher. Tem até hoje móvel lá, picar de colher, que ele queria tocar bateria, né? Pegava as colheres, quando ele via, já tinha picado os móveis, tudo repicadinho. Nunca apanhou por causa disso. Aliás, fala assim, glória a Deus, meu filho, não é a forma correta, mas você vai ser um menino de Deus. E profetizava, não é assim. Aí comprei as baquetas, fomos ensinando. E de forma espiritual também. Muitos aqui já estão mais velhos, então já está na hora de começar, né, a ajudar a cuidar dos menininhos, cuidar dos pequenininhos. Os pequenininhos tem que limpar os cocodeiros, cuidar, mas sempre ensinando. Vai chegar uma hora que vai ter que parar de fazer cocô na calça, vai ter piniquinho. Não é assim, irmãos? Não tem como a gente desassociar a nossa vida cristã da nossa vida natural. Não é duas vidas, você tem uma vida só. Amém? O que você é dentro da sua casa, precisa ser dentro da igreja. O que você é aqui, você precisa dentro da sua casa. Na rua, onde você estiver, você precisa ser uma pessoa só. Não podemos ter máscaras. Eu sou o que eu sou, irmãos. Às vezes os irmãos ficam, eu sou o que eu sou. Amém? Se tem alguma coisa para você melhorar, se tem uma coisa para poder fazer, orem, para Deus me ajudar a mudar. Eu creio que algumas coisas eu já mudei. Tem coisa para mudar? Ainda tem. Mas é assim, o dia que não tiver nada para mudar mais, sabe o que vai acontecer? Jesus vai falar assim, ó, vem morar comigo. Eu espero morar com Ele. Amém? Eu espero morar com Ele. Quantos esperam morar com o Senhor Jesus aqui? Amém? Pois é, então fique de pé no seu lugar. Se você quiser morar com Ele, irmão, faz aqui que Ele está te mandando fazer. Amém? Seja obediente. Não seja negligente, que só ouve e não pratica. Amém? Então seja alguém que bate na porta, alguém que insiste, alguém que ora, mas seja alguém de responsabilidade também. Fala assim, ó, Jesus, fala comigo que teu servo ouve. Não é tampar o ouvido e falar assim, não fala comigo, não quero nem ouvir, não. Eu só quero falar. Essa oração não chega diante de Deus, não. O Senhor quer ouvir a oração daqui que fala, Senhor, eu sou teu filho. O Senhor é meu pai, mas eu sou teu filho. Fala que o teu servo ouve. Como o Senhor falou ali com Samuel. E várias vezes ele ia lá, falava assim, ó, Eli, não, meu filho, não é comigo não. Quando o Senhor vier de novo, fala que o teu servo ouve. Quantos dizem isso sinceramente? Fala assim, fala que o teu servo ouve. Levanta a sua mão. Fala assim, Jesus, pode falar comigo. Vamos orar. Senhor Deus, vê agora nesse momento, cada um que está com a mão estendida. Em nome de Jesus, eu te peço. Como diz o pastor José Rodrigues, né, anjo, tira uma foto. Tira uma foto desses irmãos que estão com a mão levantada aqui agora. Eles estão dizendo, Senhor, que o Senhor pode falar com eles. E eles querem te ouvir, querem te obedecer. Senhor Deus, nós estamos nessa noite alegres. Porque nós estamos diante de uma congregação que está disposta a te servir. Que está disposta a obedecer. Está disposta a fazer a tua vontade.
está disposta a se relacionar com o Senhor, de forma a pedir, o Senhor vai ouvir, a bater e a porta vai se abrir, Senhor Jesus. Mas sobretudo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor também venha nos dar o Espírito Santo. Concede ao Espírito Santo se eventualmente tem algum que não tem, Senhor. Ó Deus, se alguém tem o Espírito Santo, mas tem entristecido, tem feito aquilo com que o Senhor não tem se agradado, tem provocado, ó Deus, tristeza no seu coração, nessa noite nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia. Vem com o teu amor, vem com a tua graça, ó Deus, vem com o teu perdão. Ó Deus, derrama nessa noite, Senhor, a porção necessária para que possamos sair desse lugar, Deus, convictos da filiação. Não queremos ver o Senhor apenas como Deus, nós queremos muito mais te ver como um pai, como um ajudador, como aquele que entende, como aquele que se relaciona, ó Deus, como aquele, ó Deus, que fala a mesma língua. Ó Deus, se o Senhor tem falado aqui que nós não temos ouvido, ó Deus, abre os nossos ouvidos. Desperta a tua igreja, desperta o ministério Vida de Deus, Senhor. Que nós não venhamos, ó Deus, a entrar, ó Deus, num sistema religioso que rege o mundo, mas que nós sejamos aqueles que fazem toda a diferença. Ó Deus, nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, ainda que com isso nós venhamos a ser criticados, ainda que com isso nós venhamos, ó Deus, a incomodar, porque o Senhor também incomodava. Em princípio incomodava os demônios que gritavam, que temos contigo, que só vem nos importunar fora do tempo. Ó Deus, levanta esse lugar, homens e mulheres, ó Deus, como verdadeiras labaredas de fogo, homens cheios do Espírito Santo, que não amam a sua própria vida. Desperta em teu povo, Senhor. Desperta homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, ó Deus, que estejam dispostos a ouvir o Senhor, a ser uma boca profética, a ser, Deus, um chofar de Deus nesse mundo. Ó Deus, nós vamos confrontar o pecado, não vamos fazer alianças com inimigos, Senhor. Ó Deus, se eventualmente nós fizemos em algum momento, desfaz, quebra toda aliança iníqua. A nossa aliança é com o Senhor, é com teu sangue, que foi feito na cruz, uma aliança de sangue através do teu Filho. Ó Deus, estende nessa noite a tua mão, e nos abençoa, nos concede, ó Deus, a graça de podermos estar diante do Senhor, de podermos olhar dentro dos teus olhos, Senhor. O seu olho para a gente, o seu olhar é um olhar de amor, não um olhar de acusação. Ó Senhor, ainda que poderíamos ser acusados, ainda que poderíamos, ó Deus, ser, ó Deus, lançados no fogo do inferno, mas o Senhor escolheu nos salvar, o Senhor nos escolheu para sermos, ó Deus, propriedade tua. A tua palavra diz: nós estamos nas tuas mãos, o inimigo não nos toma. Por isso, ó Deus, renovamos nessa noite a aliança contigo. Declaramos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Tu és o nosso Deus. Não há outro além de ti. Não há outro. Só a ti nós prestamos louvor. Só a ti nós adoramos. Só a ti nós prestaremos culto. Desfazemos toda e qualquer aliança, Deus, com ídolos, com o passado. Nós quebramos nessa noite, ó Deus, toda maldição que eventualmente tem perseguido. Quebra agora em nome de Jesus. Ó Deus, se tem pessoas que precisam, Deus, de algo além da oração, mas precisa ser prático, mostra. Ó Deus, mostra, revela. Nós queremos ser livres, desvencilhar de tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra. Desvencilhamos nessa noite, Senhor. Quebra toda a cadeia, todos os grilhões. Nos desvencilhamos, nos sacudimos fora todas as cadeias e correntes que nos prendem. Nós somos livres, livres para correr para os teus braços, livres, Deus, para correr por essas nações e proclamar o amor e proclamar os feitos do Senhor. Ó Deus, vem com teu sangue nessa noite, perdoa pecados, coloca os encarcerados em liberdade. Ó Deus, coloca aqueles que estão tristes, ó Deus, derrama óleo de alegria, sobretudo de vestes novas, sandália nos pés, anel no dedo. Ó Deus, somos filhos,
Você que é filho, levanta a sua mão para o Senhor e começa a adorá-lo nessa noite. Começa a cantar aleluias. Diga aleluia. Diga isso para Ele de uma forma amorosa. De uma forma amorosa, não de uma forma religiosa. Ele já está aqui. Ele já está aqui nesse lugar. E você? Qual que é a sua atitude diante dele? Diante do Rei dos Reis. Qual que é a sua atitude? Deixa essa casca de religião. Seja filho, se lance nos braços do Pai. Encontre descanso nele, encontre amor, encontre refrigério, encontre afago, encontre perdão, encontre carinho, encontre cura, encontre honra diante dele, encontre libertação, encontre o seu Pai, aquele que te ama, que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então desfrute disso com responsabilidade. Seja um filho responsável. Não tenha por vil aquilo que custou o preço do Filho de Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por cada irmão que está aqui. Abençoamos a nossa casa, abençoamos essa semana. Ó Deus, nós possamos sair daqui diferente. Ó Deus, nós possamos sair daqui, Deus, mais edificados, mais crentes, Jesus, mais apaixonados pelo Senhor. Nós possamos sair daqui, Senhor, convictos de que no mundo nós vamos ter aflições, vamos ter lutas, mas que em todas elas nós vamos ter a vitória, porque a tua palavra é de vitória. O amém está na tua boca. E eu sei que para nós tu diz o amém. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Uma boa semana para você. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa conceder que está no seu coração, estando alinhado com a vontade dEle. Que você seja uma bênção essa semana. Que os seus inimigos caiam por terra. Que você seja colocado como cabeça, não por cauda. Que o nome do Senhor seja agradecido sobre a sua vida e através da sua vida. Vá em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.